Oi, galerinha! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Fabarros. Desde já, quem não é inscrito, já se inscreve, já dá aquele joinha, já me segue nas redes sociais que eu vou deixar no vídeo e na descrição, tá bom? Hoje nós vamos contar uma história de uma mulher do século 17. Ela nasceu em Coimbra, Portugal, em 1750. O nome dela é Luísa de Jesus. Luísa de Jesus, ela trabalhava com mercadorias. Ela levava mercadorias, pegava o dinheiro da pessoa e levava para o armazém. Nesse trabalho dela, de ir e vir, ela ia para orfanatos, para hospitais. Foi como ela começou a história que eu vou contar para vocês de horrores. Para ela se tornou mais fácil, né? Ela era como eu falei no começo, ela era de baixa renda. Ou seja, ela vivia no limite. Ela tinha um esposo, mas os dois não ganhavam que dava para se manter bem. Ela vivia em um casebre de madeira e de palha e mal conseguia se sustentar, né? Então, o que acontece? Ela viu nesse trabalho dela a oportunidade de ganhar dinheiro em cima dos bebês. Pois é. Ela deixava mantimentos na casa de Coimbra, né? Na casa da Roda de Coimbra. Antigamente, as crianças eram colocadas numa roda que tinha a porta de entrada do orfanato, tinha duas janelas no qual essas janelas giravam, onde era colocada a criança ali e girava para a criança entrar, né? A mãe que não conseguisse, não tinha, né, oportunidade aí de estar criando filho, deixava as crianças no orfanato para que elas conseguissem uma família, né? Então, como ela entregava mantimentos lá há muito tempo, ela conhecia as freiras, ela conhecia todo mundo do orfanato. Então ela pegou a primeira criança. Tá, quando você pegava a criança lá, eles te pagavam 600 réis e o enxoval da mesma. Então ela viu aí uma oportunidade de ganhar dinheiro, porque ela ia ganhar esses 600 réis. Então ela pegou a primeira criança, né? E começou a ir direto lá pegar a criança. Ela ia constantemente pegar a criança. Porque ela alegava que levava as crianças para os patrões, né? Para as pessoas que ela levava, mantimento, porque eles não conseguiam ter filhos. E assim foi. Numa tarde, uma freira, andando pelos arredores ali do orfanato, tropeçou em algo. E ela achou estranho aquilo, né? Porque lá quase ninguém andava, era bem deserto e bem afastado da cidade. Ela parou para olhar. Quando ela olhou, ela viu que eram ossos humanos, ela viu que eram ossos de uma criança. E ela começou a olhar. Quando ela olhou, quando ela abriu, ela viu que era uma cova e tinha vários restos mortais de um bebê. E aí ela chamou as autoridades. Desconfiaram da Luísa, porque ela pegava muitos bebês, né? Então, ali descobriram 2 bebês, né? E desconfiaram dela e chamaram ela para depor. Quando ela chegou lá, ela negou, ela falou que não era ela, que não tinha sido ela, porém as evidências levavam. Por quê? Porque foi investigado e nenhum desses bebês chegaram a nenhum patrão dela. Tá. Aí, mais pra frente, acharam mais e o juiz deu uma ordem de busca na casa dela. Quando os policiais chegaram lá, ela mesma se entregou. Ela falou que tinha matado, sim, 3 bebês. Começou com 3. E a polícia sempre achou que tinha mais. Então eles começaram a vasculhar a casa e encontraram mais 10 cadáveres embaixo da palha de crianças. Não só inteiros, os restos mortais, como em pedaços. Ela
cortava em pedaços e colocava em potes e guardava. Não sei para quê. Enfim, ela foi presa, né? E aí, naquele tempo, era bem comum não, naquele tempo lá na Europa, era execução, né? Não tinha prisão, não tinha nada disso. Se você tivesse um homicídio em si, você era executado, né? E foi isso que aconteceu. Em 1772, ela tinha 22 anos de idade. Ela só confessou 28 bebês, mas a madre falou que ela pegou 34. Depois acharam os 33 e ficou faltando um, que até hoje ninguém sabe o que ela fez com o bebê, mas que ficou faltando um. Até hoje ninguém achou, ninguém encontrou. Enfim, ela foi condenada e sentenciada a ser... porque naquele tempo, quando as pessoas iam para forca, né, que elas iam ser queimadas, elas iam para forca, depois elas eram queimadas. Elas iam pela rua caminhando e uma pessoa do fórum ia falando os crimes delas, né? Ela ia caminhando com a forca no pescoço e o pessoal puxando e ela falando e falando os crimes que ela cometeu. Ela fez isso, fez aquilo. E ela foi escoteada, ela foi... Então, assim, foi bem bárbaro mesmo, né? O que fizeram com ela. E aí levaram e ela foi executada em 1772. Lá, depois dela, teve uma lei que acabou com a execução no país. Então, ela foi a última pessoa a ser executada, né? Então, a Luísa de Jesus, ela é uma serial killer muito conhecida, né, na Europa. Eu não a conhecia, eu comecei a estudar ela e pesquisar e encontrei. Mas assim, quando ela foi dar o depoimento, ela foi extremamente, tem alguns registros que eu achei na internet, que ela foi extremamente fria e calculista. Parecia que ela estava falando de alguma coisa, assim, sem importância, irrelevante, né? Então ela foi muito, muito fria nos seus depoimentos. Então assim, galera, eu espero que vocês tenham gostado da história. Agora eu tô decidindo aparecer mais nos vídeos, né? E bora lá, tá? Então, se vocês quiserem a história de alguém que vocês conhecem, que eu não trouxe ainda no canal, e vocês querem muito ver, pode deixar aqui nos comentários que eu faço questão de fazer o vídeo para vocês, tá bom? Então, beijo e até a próxima!